Saudação de paz para você, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje com mais um tema relevante da fé cristã coerente, do evangelho fora da caixinha. Hoje nós vamos provar nas escrituras que o inferno, do jeito que a religião pinta, não existe. É uma invencionice cruel do sistema religioso para aprisionar as pessoas pelo medo, pela culpa. Tanta gente vive oprimida e em pânico com medo de ir para o inferno, não é verdade? Mas nós vamos mostrar na Bíblia, em textos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que o inferno é uma invenção cruel do sistema religioso. Antes de ir para o tema, eu quero agradecer aqui aos 10 mil inscritos no nosso canal. Chegamos à marca de 10k e eu agradeço ao carinho de cada inscrito, de cada membro, de cada um que tem demonstrado o seu apoio ao canal, adquirindo o curso Detox, ou deixando a sua curtida, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Muito obrigado, vocês são sempre bem-vindos aqui, tá? E de antemão também peço que se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ao assistir esse vídeo já deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, porque isso é fundamental para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e passe ele para frente, tá certo? Hoje nós vamos provar aqui que o inferno é uma cruel invenção do sistema religioso. Vou passar 10 textos bíblicos para você, embora existam muitos outros. Eu poderia passar pelo menos uns 120 textos da Bíblia para você que mostra que o inferno não é isso que os padres e pastores muitas vezes dizem em seus sermões, tá? Vamos lá. Antes de entrar nos textos, primeira coisa que você precisa entender, o inferno de tortura eterna não existe. É uma invenção. A palavra inferno nem existe nos textos originais. A palavra inferno foi introduzida posteriormente na Bíblia em latim, tá? Inferno significa profundezas, lugares baixos, tá? E no original aparecia Geena, Sheol, Vale de Inom, Hades, tá? E todas essas coisas se referem a uma descontinuação da vida. Geena, por exemplo, era um lixão onde as coisas inúteis eram jogadas lá em Israel. Ali o fogo sempre estava queimando e os vermes estavam sempre presentes. Por isso que Jesus disse aquilo, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Tá? Associando ao Geena, que era o lixão, onde as coisas inúteis iam parar. E é exatamente esse o contexto bíblico. Em toda a Bíblia, o ímpio, aquele que deliberadamente, insistentemente, conscientemente viveu para o mal, ele tem um final de destruição e não de tortura eterna, tá? Isso foi incorporado às explicações da Bíblia bem depois, mas tanto os judeus como os cristãos primitivos entendiam que o inferno era a sepultura. Era o final, a destruição para sempre. Ou seja, a pessoa não iria ter a bênção da vida eterna, ficando limitado a apenas a vida aqui no mundo, tá? Outra coisa que você precisa entender, a ideia sempre foi destruição, perecimento aos ímpios, como eu acabei de explicar. Outra coisa que eu peço que você fique aqui, que eu vou te mostrar, é que o texto ou os textos das escrituras, elas vão, talvez com pequenas diferenças, provar o tempo inteiro e mostrar o tempo inteiro que aquele que viveu para o mal, ele recebe como punição a não sequência da sua existência. Então, o contrário de vida eterna não é tortura eterna. O contrário de vida eterna é morte para sempre, deixar de existir, tá certo? Então vamos lá, Isaías 5:24. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Comecinho do texto aí, ó. O fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama,
assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Aqui está uma palavra, que existem outras, muitas parecidas com essa, provando que aqueles que preferem o mal, eles deixarão de existir. A sua vida é comparada como a erva, que depois deixa de existir para sempre. E é exatamente isso a ideia dos textos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, como outro texto que eu vou mostrar para você aqui em 2 Pedro, capítulo 2. Vamos lá, versículo de número 6. E depois, vamos ler primeiro, vamos ler 2 Pedro, 2:6, e depois nós vamos para um outro texto do Antigo Testamento. 2 Pedro 2:6 diz o seguinte: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Esse texto se parece com o texto anterior que nós lemos lá de Isaías. Tá? Reduzir ao pó, reduzir a cinza. Tá? Algo parecido, recorrente. Existem textos semelhantes a esses, mostrando que o ímpio deixa de existir. Tá? Esse negócio de tortura eterna aparece lá em Apocalipse, tá? Mas Apocalipse é um livro simbólico. Ele aparece também ao falso profeta e à besta, não a todos os homens, tá? E é preciso entender que o livro de Apocalipse, ele é um livro simbólico, e como todo livro simbólico, você não pode pegar ele como literal em tudo, certo? Mas se você quiser se apegar, se apegue a pequenos textos que vão falar sobre eternidade. Eu prefiro me apegar a um conteúdo vasto, com mais de 120 textos que fala sobre destruição. Tá? Então, o todo da Bíblia e da explicação do Espírito do Evangelho mostra não uma tortura eterna, mas uma descontinuidade da existência. Tá? Vamos para o texto lá em Salmo 37, 2 e 9. Salmo 37, 2. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ou 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Eita, coisa boa. Vamos para outro texto. Mateus. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mais uma vez, se você pegar esse texto junto com o contexto geral da Bíblia, você vai entender que aqui está sendo falado sobre extermínio, redução. Tá? Vamos para mais um texto então. Esse lá no Antigo Testamento. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas, esvaziadas, né? Então, entenda. E outra coisa que eu vou dizer para você aqui é que isso não tem nada a ver com o testemunho de Jeová e adventista, tá? E quando eu estou explicando sobre isso nas redes sociais, sempre vem alguém e me diz: olha, você é adventista, você é testemunho de Jeová, porque eles também falam que o inferno é sepultura. Eu quero dizer uma coisa, e que fique bem claro, tá? Não tenho nada a ver com adventista nem testemunho de Jeová. São religiões, são denominações que trazem em suas regras muita coisa fora do Evangelho, tá? Agora, se eles ensinam exatamente desse jeito aqui sobre a eternidade no quesito inferno, então nessa eles acertaram. Mas não significa que eu aplaudo o movimento, tá bom? Fique bem claro. Vamos lá. Outro texto. Mateus capítulo 3, versículo 12. Olha só. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A palha queima,
Você não vê a continuidade da palha. O fogo que continua. Esse texto, ele só se aplica na questão de o fogo ser maior ou mais longevo, né? Ele continua por mais tempo do que aquilo que é jogado nele. Não tem nada a ver com tortura eterna. Então, mais um texto aí no Novo Testamento que comprova aquilo que eu falei sobre Geena, sobre a ideia do Antigo Testamento de destruição, aquilo que é inútil, aquilo que se provou inútil, sem proveito ao próximo, sem proveito ao mundo, é levado à destruição e não a uma continuação em sofrimento. O inferno é uma crueldade, o ensino sobre o inferno de tortura eterna é uma crueldade. Vamos lá. Sofonias, é um texto de Sofonias aqui, 1:4. Olha só o que diz o texto. Sofonias lá no Antigo Testamento. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Extermínio, tá? Um texto lá de Apocalipse. Vocês gostam de Apocalipse? Vamos lá, Apocalipse 11. Versículo 19, olha só o que diz o texto. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Não é o 19 não, eu falei errado para você. Apocalipse 11, 18. É o 18, é um texto anterior. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a sua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Geralmente o pessoal que acredita em aniquilação parcial gostam de citar esse texto. O que seria a aniquilação parcial? As pessoas que serão destinadas à destruição, elas ficam em um inferno de tortura parcial, e no julgamento eles saem dessa tortura parcial e são destruídos, tá? É muito pouco texto para tentar provar essa versão, então eu prefiro provar apenas com a mais variada, tá? Forma, que o que realmente a Bíblia traz em seu contexto é destruição, é aniquilação, sem essa de tortura parcial, tá? Então vamos lá, outro texto, Jó capítulo 4. Deixa eu olhar no meu esboço aqui para mim não esquecer, não falar errado igual aconteceu agora. Jó capítulo 4, versículo 7 ao 9. Olha só. Lembra-te acaso, já pereceu, olha a palavra pereceu aí, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem e com o assopro da sua ira se consomem. Vamos a outro texto lá em 2 Tessalonicenses 2:8. 2 Tessalonicenses 2:8. Olha o que o texto diz. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Como eu disse, eu poderia citar aqui outros muitos textos, pelo menos mais de 120 textos falando sobre destruição, aniquilação, descontinuação da vida. Contrário de vida eterna não é tortura eterna. Essa ideia é cruel, não se alinha com o espírito da graça, não se alinha com o amor de Deus. É uma invenção que leva homens a sentirem pânico da eternidade. Deus não é assim. Deus é amor. Imagina Deus falando o seguinte, ó: me ame, porque se você não me amar, eu vou mandar você para a tortura eterna e você vai ficar eternamente sendo torturado. Tá? Isso não é plausível, não é sensível à luz da graça e do amor divino. Foi uma criação do sistema religioso para botar medo na galera aí, tá? Então, gente,
eu quero aqui dar um presente para você, você que quiser, tá? Olha, eu queria ver os outros textos, eu queria conhecer mais sobre esse assunto. Eu vou deixar um link na descrição deste vídeo. Você pode entrar em contato, que eu mando para você o texto sobre o inferno completo, o estudo sobre o inferno completo. Tá? Gratuitamente, não vou cobrar nada. Se você quiser ajudar, apoiar o canal, aí é critério seu. Mas esse estudo vai ser gratuito para você. Tá? Entre em contato no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. No mais, obrigado por você ter assistido até aqui. Um grande abraço.